Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Caroline e eu sou costureira. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saia. Existem vários tipos de saia. Saia lápis, saia evasê, saia godê, saia reta. E hoje eu quero ensinar vocês a fazer a saia godê. Dentro ainda da saia godê, a gente tem o meio godê e o godê total. Eu vou ensinar as duas formas de vocês tirar as medidas e fazer o cálculo para a saia para o corpo de vocês, para o seu manequim. Vamos lá? Para a gente fazer os cálculos, eu peguei aqui uma folha, uma canetinha, uma calculadora. Você pode usar a calculadora do seu celular. E a fita métrica. Para começar, eu vou tirar a medida aqui da minha cintura e você vai tirar a medida da sua cintura, para que a gente possa fazer os cálculos para ela ficar bem certinha. Para tirar a medida da cintura, você vai passar bem aonde é a menor parte aqui do seu corpo. Para ficar certinho, você pode colocar a mão na cintura. Aí você já vai saber bem certinho onde é. E também você pode usar a linha do umbigo. (77 centímetros). Eu vou anotar para não esquecer. 77 centímetros é a minha cintura. Agora, a gente vai usar a calculadora. Para fazer a saia godê total, a gente vai pegar a medida da cintura e vai dividir por 6,28 centímetros. 77, no meu caso, divididos por 6,28. Deu 12,26. Vou marcar aqui. Essa medida a gente vai utilizar para fazer o recorte da cintura, tá? Que ele vai ficar um círculo total recortado, então ele tem que ser bem certinho a medida para que a saia não fique nem sobrando na cintura e nem apertada. Então, 12,26 é a minha medida para a gente poder recortar. Para saber quanto de tecido eu vou precisar para fazer essa saia, eu preciso saber o comprimento. A minha saia eu vou escolher o comprimento até o joelho, e que deu isso 55 centímetros. Eu vou marcar aqui também e vou somar 55 centímetros mais 12,26. Eu tenho um total de 67 centímetros,26. Esse total eu vou multiplicar por 2, porque a saia godê a gente vai dobrar o tecido para poder recortar ela. Então, eu preciso de duas alturas. Fazendo esse cálculo, eu tenho 134 centímetros,52 para comprar de tecido. Preciso ter essa medida de tecido para poder fazer a minha saia godê. 134,52, tá? Agora, eu vou ensinar você a fazer o molde dessa saia. Então, vamos começar. Eu vou fazer bem pequenininho aqui pra gente entender. E depois eu vou lá pro tecido pra gente cortar no tecido e você vai entender ainda melhor como que vai funcionar. Vamos fingir que esse aqui é o meu tecido. O que eu vou fazer com esse tecido? Eu vou dobrar ele ao meio. E aonde ficou a dobra, eu vou fazer mais uma dobra. E vai ficar com 4 partes. Tá? Aonde tá a pontinha toda fechada, que aqui eu tenho ele aberto e aqui eu tenho ele aberto. Nesse canto aqui onde ele tá
totalmente fechadinho é onde vai ser a minha cintura da saia godê total. Então, é por aqui que eu tenho que começar, é desse cantinho aqui que eu preciso. Agora, a gente vai usar aquelas medidas para fazer a marcação. Vou utilizar aqui uma caneta mais grossa, uma canetinha, para vocês conseguirem visualizar bem aí. Eu sempre vou marcar exatamente da ponta ali do meu tecido, tá? Vou deixar ele retinho aqui, para vocês conseguirem ver. Então, essa aqui é a ponta onde ele tá as 4 partes dobradas. Aqui nesse cantinho, eu vou marcar daqui pra cá os 12,26 centímetros. Se for um tecido que estica, eu posso diminuir essa vírgula, posso arredondar o número para menos. Então, eu vou marcar 12 centímetros. Aqui eu não vou conseguir marcar os 12, porque eu tô fazendo pequenininho só para vocês entenderem. Mas, digamos que eu vou pegar lá a minha fita métrica e vou marcar, iniciando do canto para baixo, sempre 12 centímetros. Então, digamos que aqui deu 12, 12, 12, 12. Em toda a volta aqui, eu vou marcando isso pontilhadinho. Os 12 centímetros. Que quando eu abrir, ele vai ficar com o tamanho da minha cintura. Agora, dessa marcação aqui para baixo, eu vou fazer a marcação do comprimento que eu quero a minha saia. Eu venho também marcando bem certinho toda a volta da minha saia. Que no caso eu escolhi 55 centímetros de comprimento. Por isso, eu tô fazendo aqui para vocês visualizar que aqui seriam 55 centímetros. Comprimento. Tá? Fiz toda a minha marcação. Você pode pegar um papel craft grande se você quiser fazer esse molde antes. Mas você pode cortar direto no tecido, que daqui a pouquinho eu vou ensinar. Vocês vão ver que não tem nenhum segredo. Ó, vai ficar assim. Aqui é o tamanho da minha cintura, que a gente pegou o 77 e dividiu por 6,28. Sempre vai ser dividido por 6,28 quando eu quero uma saia godê total, tá? E daqui para baixo, o comprimento que eu quero da minha saia. Agora, eu vou recortar aqui para mostrar para vocês. Que tá prontinho o nosso molde. Ó, recortei. E tá pronta a nossa saia godê total, tá? Olha só. É isso aí. Aproveitando aqui que a gente tá fazendo os cálculos, eu vou ensinar você também a fazer o meio godê. A gente vai utilizar as mesmas medidas, a medida da cintura e do comprimento. Só que agora o cálculo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pegar a medida da minha cintura, 77, e vou dividir por 3,14.
que deu 24,52, ok? Digamos que eu quero o mesmo comprimento de 55 centímetros. Eu vou pegar 55 e vou somar com os 24,52 centímetros que deu ali da minha cintura. 79,52. Esse 79,52 eu não vou precisar fazer vezes 2, porque agora eu só vou dobrar o meu tecido, é o que eu vou precisar de tecido para fazer a minha saia. 159 centímetros para a saia meio godê. Então, vamos fazer o molde dela agora. Para a saia meio godê, eu só vou dobrar o tecido uma vez. Então, no comprimento do tecido, eu dobro ele ali nos 79 centímetros. Onde está a dobra, eu vou fazer a marcação da cintura. Que agora, como é um meio godê, ele vai ser maior. Então, minha cintura tem 77 centímetros, divididos por 3,14, deu 24 centímetros e 52. Eu vou fazer essa marcação aqui, então. Só tô fazendo aqui para vocês verem como seria. Também sempre do canto para baixo, 24 centímetros, né? Se for o tecido que estica, esquece que vem depois da vírgula e marca os 24 centímetros. E agora aqui para baixo eu vou marcar o mesmo que eu tinha marcado lá para fazer o comprimento da minha saia, 55 centímetros. Ok? Não. Está aqui a minha marcação. Então, aqui também, daqui pra cá, 55 centímetros, que é o comprimento. Vamos cortar agora aqui pra ver como que vai ficar. Aí temos a saia meio godê, ok? Aqui a gente vai precisar de uma costura para fechar ela. E ela vai ficar assim. Nesse caso aqui, nós temos ela totalmente fechada. É só fazer o cos ou colocar um elástico aqui e ela já está pronta. Então, vamos começar. Já peguei aqui o meu tecido, que eu vou utilizar para fazer a saia. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dobrar ele ao meio. Aqui onde tá a dobra, eu vou dobrar ele mais uma vez ao meio. 4 vezes. Vou esticar bem ele aqui certinho na mesa. Então, aqui ele tem 4 partes. Dobrei ao meio e ao meio de novo.
E aqui tá a pontinha onde a gente vai começar a medir a cintura, que são as 4 partes onde ele vai ficar aquele primeiro círculo, onde vai ficar aqui a parte da cintura. Ok? Vamos lá, então, cortar nossa saia godê total. Vou pegar aqui as medidas que eu preciso. Para cortar a saia nesse tecido aqui, eu vou usar as medidas de uma cintura com 110 centímetros e um comprimento de 60 centímetros. Vamos fazer os cálculos de novo, então, para ver quanto a gente está utilizando de tecido para fazer essa saia. 110, eu vou dividir por 6,28. Então, eu vou precisar fazer essa marcação aqui da cintura com 17 centímetros. O comprimento dela vai ser de 60 centímetros. Então, 60 com mais esses 17 da cintura, eu vou precisar de 77 vezes 2 centímetros, vezes 2, para ter a metragem do tecido. 77 vezes 2, 1,5 metro de tecido. 155 centímetros para fazer essa saia. Então, agora a gente vai começar a marcação aqui para vocês entenderem como vai ser o corte dessa saia. Aqui foi a ponta que eu deixei totalmente fechada, onde vai ser o buraco da cintura. E aqui ele tá dobrado em 4 partes. Nessa ponta aqui totalmente fechada, eu vou fazer a marcação dos 17 centímetros, que vai ser ali a cintura. Lembrando, cintura de 110, eu divido por 6,28 e tenho essa metragem que eu preciso marcar aqui. Com o giz de alfaiate, eu vou fazendo a marcação. Sempre da ponta, medindo os 17 centímetros. Tá? Fiz aqui, então, essa marcação. Agora, a partir desses 17 centímetros, eu vou marcar o comprimento, que vai ser de 60 centímetros. Vou começar marcando lá e vem toda a volta aqui. Eu tenho que fazer essa marcação bem bonitinha para não correr o risco da saia ficar torta. Terminei aqui a marcação. Ficou bem redondinho aqui. Agora, vamos cortar. Mais uma dica. Tesoura que você corta papel, corte só o papel. E tesoura que você usa para cortar o tecido, use só para cortar tecido. Isso vai fazer com que a durabilidade do fio da tesoura seja bem mais longo e você não precise estar sempre comprando tesouras novas. Principalmente as tesouras de cortar tecido, que elas são um pouco mais caras. Então, esse cuidado é bem interessante. Vamos cortar, então. Eu vou colocar alguns alfinetes, que esse tecido ele é um pouquinho liso. Então, vou colocar alguns alfinetes para manter o tecido bem preso e a gente não correr o risco de que saia um pouquinho torto. Já coloquei os alfinetes, então vamos cortar. Com todo cuidado,
né? Porque eles são 4 tecidos aqui dobrados, então precisa de uma tesoura boa. E você vai cortando devagar. Ó, aqui eu já tirei a parte da cintura. Agora vamos cortar o comprimento. Mantém o seguro possível. E agora eu vou tirar os alfinetes e a gente vai abrir essa saia pra ver como que ela ficou. Olha só. Aqui nós temos a cintura, onde a gente vai colocar um cos e não tem nenhum recorte de lateral. Tá linda, né? Agora é só a gente costurar. Para fazer o cos, eu vou recortar um retângulo de 1 metro, porque esse tecido estica bastante, então a cintura tem 1,10 m, eu vou cortar 1 metro por 20 centímetros, que daí eu vou dobrar ele e vou fazer um cos mais largo com 10 centímetros. Vou dobrar ele assim. E eu tenho o cos da saia, ó, como ele estica. Agora, a gente vai fechar aqui as duas laterais. Você pode tanto fechar numa overlock, quanto você pode fazer o ponto à mão, aquele ponto chuleado que a gente ensinou na primeira aula. Então, faz aí o teu ponto chuleio e eu vou fechar o meu aqui na máquina pra gente ver essa saia prontinha. Já tenho a minha saia e o meu cos. Agora, eu vou pegar esse cos e vou colocar direito da saia com o cos aqui. Eu vou fazer as marcações com o alfinete, ajustando o tamanho do meu cos com o tamanho da saia. Sempre direito com direito. Já uni aqui o cos com a saia. E agora, estando aqui direito do cos com o direito da saia, você vai também fazer uma costura unindo o cos com a saia. Então, você vai fazer o ponto de chuleio em toda a volta aqui, e aí essa saia já vai estar pronta.
Olha a nossa saia aqui prontinha. Que linda que ela ficou. Eu usei esse tecido aqui, que é um tecido bem leve, com caimento bem bom, bem usado no verão, Elanca, tá? Como ela é uma malha, ela não desfia, e aí facilita na hora do acabamento, porque aí você, se você não tem uma máquina, você pode deixar a barra dela assim mesmo, tá? Ele não vai desfiar, não vai estragar. E aqui em cima no cós, você vai utilizar aquele ponto chuleio que a gente já aprendeu a fazer, tá? E aí vai ficar bem bonito. E você pode fazer aí o teu tamanho com as tuas medidas. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!